A paz do Senhor, crianças! Neste mês de outubro, nós estamos celebrando o Dia das Crianças, com algumas histórias bíblicas acerca de crianças também. E hoje eu vou contar uma história, no meu varal de história, sobre uma criança da Bíblia, a criança mais importante da Bíblia. Vocês sabem qual foi a criança mais importante? Pensa aí um pouquinho. Acertou, Jesus. Jesus foi a criança mais importante da Bíblia. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele passou por essa linda fase da vida, que é a infância. E eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia nesta hora. Pegue sua Bíblia aí. Abra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim. Vamos ler? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos ouvir um pouco acerca da infância de Jesus. E o tema da nossa EBD hoje é o menino Jesus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém comemorar a Páscoa. Quem que lembra que festa é essa? Porque eles celebravam a Páscoa. Foi a ordenança do Senhor que eles celebrassem essa Páscoa, relembrando, trazendo à memória o que Deus havia feito na vida deles. E o que foi que Deus fez na vida deste povo? Deus os libertou da escravidão. Eles eram escravos no Egito e o Senhor os libertou da escravidão no Egito. Então os pais de Jesus iam a Jerusalém. Todos os anos eles moravam onde? Em Nazaré. Jesus e sua família moravam em Nazaré. E todos os anos eles saíam da sua cidade e iam a Jerusalém comemorar a festa da Páscoa. Jesus, aos 12 anos, também foi a Jerusalém com seus pais celebrar a Páscoa. E eles foram. E retornando à viagem, os seus pais, passando algum tempo, perceberam que Jesus não estava entre eles. Perguntou aos parentes, perguntou aos conhecidos, aonde é que está Jesus? E não encontraram Jesus. Então, eles decidiram fazer a viagem de volta. Decidiram retornar a Jerusalém, porque já haviam passado 3 dias. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram ao templo. Sim, eles foram ao templo procurar Jesus. O templo em Jerusalém. E quando chegaram ao templo, eles encontraram o Senhor Jesus ali, o menino Jesus. Ele estava ali ouvindo e interrogando os doutores da lei. Jesus estava ali falando das coisas acerca de Deus, os mandamentos, as leis do Senhor. E ele estava entre homens que eram cultos, doutores, entendidos da lei. E a palavra diz que todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Todos ficaram maravilhados com aquela criança de 12 anos, com o que ele perguntava e com o que ele respondia. Por quê? Porque Jesus era uma criança diferente. Era uma criança que, mesmo sendo homem, era Deus. E sua mãe chega e diz: filho, por que fizestes assim para conosco? Por que não voltastes conosco? E Jesus responde: não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Sua mãe tinha falado que estavam ansiosos, estavam procurando por ele em todos os lugares e encontrou-lhe aonde? No templo, na casa de Deus, tratando dos negócios do seu pai. E o versículo que nós lemos hoje diz o quê? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com homens. Assim é o nosso desejo.
Nós desejamos que vocês cresçam em sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é uma inteligência espiritual. Sabedoria é algo que só Deus pode nos dar. Peça a Deus que Ele vai te dar, criança, sabedoria para obedecer os seus pais. Sabedoria para brincar com seus amigos. Sabedoria para respeitar os mais velhos. Sabedoria na hora de estudar, ter disciplina. Sabedoria para fazer as coisas de Deus na sua casa. Peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria, porque esse é o nosso desejo, que vocês cresçam em sabedoria, em estatura, que cresçam firmados, fortalecidos no Senhor. E o versículo também diz assim, ó, e em graça para com Deus e com os homens. Jesus, Ele crescia diante de Deus em graça. Graça é algo que nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos dar, o Senhor nos salvou pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu cuidado. E quando Jesus crescia em graça para com Deus, Ele também crescia para com os homens. Então esse é o nosso desejo, que vocês cresçam em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus primeiro. E o seu crescimento espiritual vai se tornar visível diante dos homens. Nós desejamos um excelente mês da criança para vocês. Vamos orar, agradecendo a Deus por este dia. Pai querido, eterno, maravilhoso, Senhor da glória, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós queremos te dizer, Senhor, que Tu és o Deus das nossas vidas, que somos totalmente dependentes de Ti. O nosso desejo, Senhor, que essas crianças cresçam em sabedoria, que elas cresçam em estatura, em graça, diante de Ti, Senhor, e diante dos homens. Que o desejo que ela tem, Senhor, de Te servir, Senhor, seja maior do que o desejo de ser visto pelos homens. Porque nada melhor, Senhor, do que Te agradar com as nossas vidas. Não há nada melhor, Senhor, do que verdadeiramente Te servir em espírito e em verdade. Nós Te louvamos pela vida de cada criança. Continua fortalecendo, que eles tenham encontros, ó Deus, a cada dia contigo, que tenham experiências contigo, Senhor, com Teu Santo Espírito a cada dia, que eles cresçam e tomem decisões, ó Deus, de Te seguir, de caminhar contigo. Levanta no meio dessas crianças futuros pastores, missionários, futuros, ó Deus, integrantes do Ministério de Louvor, líderes de ministérios, discipuladores, que eles cresçam, Senhor, e façam a Tua obra com amor, crescendo na Tua presença, que possamos diminuir o nosso eu a cada dia, para que o Senhor cresça em nossas vidas. Nós oramos nessa hora, em nome de Jesus, amém. Um beijo, a paz do Senhor, e até a próxima EBD, se assim o Senhor nos permitir.